Uma boa tarde a todos. Sejam muito bem-vindos em nossa casa de oração. Sintam-se acolhidos. Aqueles que porventura estão vindo pela primeira vez, sintam-se bem acolhidos e sejam todos muito bem-vindos. Convidamos então a todos para que, numa união de pensamentos, de sentimentos, vamos ao encontro do nosso grande e querido Mestre, através da nossa prece. Senhor Jesus, Sol eterno de nossas vidas, amigo incondicional de nossas almas, aqui estamos neste momento, nesta casa de oração, que leva o teu santo nome, para vos louvar e agradecer pela abençoada chuva que nos mandou esta manhã. Agradecer, Senhor, pelo sol que também já brilhou hoje. Agradecer pela brisa saudável que sentimos. Agradecer, Senhor, por esta casa que abre suas portas para nos acolher. Agradecer pelos irmãos espirituais que nos cercam e pelos irmãos da carne que nos visitam nestes sábados à tarde, trazendo o seu calor humano. Muito obrigado, Senhor. Tudo isto é bênção do vosso amor. E por ser bênção do vosso amor, nós só temos que agradecer e louvar. Seja conosco, querido Mestre, e permita que os mentores espirituais que trabalham nesta casa, em particular o nosso guia espiritual, possa estar junto conosco para nos orientar na direção da palestrinha que vamos desenvolver nesta tarde. Senhor, abençoa e mantenha todos na tua paz. Que assim seja. Então, hoje nós vamos falar um pouco sobre o poder das trevas, né? Sempre falamos muito do poder da fé. Agora vamos falar do poder das trevas, né? Mas que barbaridade. Mas é necessário, né? Porque as trevas também têm seu poder. E do livro A Jesus no Lar, psicografado por Chico Xavier, ditado pelo espírito Neio Lúcio, a leitura mesmo é o poder das trevas. Concentralizando-se a palestra no estudo das tentações, contou Jesus sorridente. Um valoroso servidor do Pai movimentava-se galhardamente em populosa cidade de pecadores, com tamanho devotamento e fé, a caridade, que os espíritos do mal se impacientaram em contemplando tanta abnegação e desprendimento. Depois de lhes armarem mais perigosos laços, sem resultado, enviara um representante do gênio das trevas a fim de ouvi-lo a respeito. Um companheiro de consciência enegrecida recebeu a incumbência e partiu. O grande adversário escutou o caso atenciosamente e recomendou ao diabo menor que apresentasse sugestões. O subordinado falou com ênfase. Não poderíamos despojá-lo de todos os bens? Não. Isto não, disse o perverso orientador. Para um servo dessa têmpera, a perda dos recursos materiais é libertação. Encontraria, assim, 1000 meios diferentes para aumentar suas contribuições à humanidade. Então, castigar-lhe-emos a família, dispersando-a e constrangendo
deu-lhe os filhos a enchê-lo de opróbrios e ingratidão, aventou o pequeno perturbador reticencioso. O perseguidor maior, no entanto, emitiu gargalhadas franca e objetou: não vês que, desse modo, se integraria facilmente com a família total que é a multidão? O embaixador, desapontado, assentou. Será talvez conveniente lhes flagelarmos o corpo, crivá-lo-emos de feridas e aflições? Nada disso, acrescentou o gênio satânico. Ele acharia meios de afervorar-se na confiança e aproveitaria o ensejo para provocar a renovação íntima de muita gente pelo exercício da paciência e da serenidade na dor. Movimentaremos a calúnia, a suspeita e o ódio gratuito dos outros contra ele? Clamou o emissário. Para quê? Tornou o espírito das sombras. Transformar-se-ia num mártir redentor. Um mártir redentor de muitos. Voltar-se-ia de toda a perseguição para o melhor engrandecer-se diante dos céus. Exasperado agora, o demônio menor aduziu. Será, enfim, mais aconselhável que os assassinemos sem piedade? Que dizes? Redarguiu a inteligência perversa. A morte ser-lhes-ia a mais doce bênção por conduzi-lo às claridades do paraíso. E vendo que o aprendiz vencido se calava, humilde, o adversário maior fez expressivo movimento de olhos e aconselhou loquaz. Não sejas tolo, volta e diz a esse homem que ele é um zero na criação, que não passe de mesquinho verme desconhecido. Impõe-lhes o conhecimento da própria pequenez, a fim de que jamais se engrandeça e verás. O enviado regressou satisfeito e pôs em prática o método recebido. Rodeou o valente servidor com pensamentos de desvalia, acerca de sua pretendida insignificância, e desfechou-lhe as perguntas mentais como estas: como te atreves a admitir algum valor em tua obra destinadas ao pó? Não te sentes simples joguete de paixões inferiores da carne? Não te envergonhas da animalidade que traz no ser? Que pode um grão de areia perdido no deserto? Não te reconheces na posição de obscuro fragmento de lama? O valoroso colaborador interrompeu as atividades que lhes dizia respeito e, depois de escutar longamente as perigosas insinuações, olvidou que o envolveria frondosa e começou no grelo frágil e deitou-se desalentado no leito do desânimo e da humilhação, para despertar somente na hora em que a morte lhe descortinava o infinito da vida. Silenciou Jesus, contemplando a noite calma. Simão Pedro pronunciou uma prece sentida e os apóstolos, em companhia dos demais, se despediram dessa noite cismarentos e espantadiços.
Então, esta leitura, que traz ela para nós de bom? O que os irmãos achariam desta leitura? Qual era o proveito? Qual é o significado que ela nos traz? Muito grande. Um significado muito grande. Porque nos mostra o poder das trevas também. Os espíritos trevosos, as artimanhas que eles usam quando querem perseguir alguém e quando eles querem derrubar alguém. Então, qual a precaução? O que eles fizeram com aquele cidadão tão valoroso que trazia uma obra magnífica, que fazia o bem, que era conhecido na cidade por praticar o bem, o amor. O que eles aprontaram para ele? Desanimaram, não é? Fizeram ele se sentir pequeno. Então, o que temos de ter em alerta é o seguinte, que temos que ter a nossa autoestima, sim. Jesus combateu o orgulho, a vaidade, o egoísmo, mas jamais ele repreendeu a autoestima, que todos nós, desde os primeiros passos, temos o nosso valor, porque somos filhos de Deus, e como filhos de Deus que somos, temos valor sim. Não vamos dizer, mas eu sou um ser insignificante, eu não sou nada. Não, nós somos, porque somos filhos de Deus. Não somos criatura insignificante, não. Porque Deus não criou um insignificante. Deus não criou um imprestável. Então aquela pessoa que quer se humilhar, quer se achar que humilde, porque eu sou um ser imprestável, porque eu sou isso ou aquilo. Ele não está agindo correto. Todos nós temos o nosso valor. Todos. Então é importante isto. Não ceder à sugestão das trevas. Como esse cidadão que era tão valoroso, trabalhador, e cedeu. Porque ele não teve a autoestima. Porque se ele tivesse pensado quando que o espírito da sombra começou a sugerir para ele que ele era um ser insignificante, que ele era um grão de areia, que ele era isso, que era aquilo. Se ele pensasse, fizesse um recolhimento interno, sim, sou um grão de areia, mas o grão de areia, de grão em grão, forma uma montanha, né? Então, Jesus, quando falou da fé, do poder da fé, ele não falou de uma montanha, ele falou do mínimo grãozinho de mostarda. Se tivesse fé como um grão de mostarda, removeria as montanhas. Então é isto. Nós temos que ter o nosso valor, sim. Não querer ser mais que os outros, um querer ser mais que o outro, querer aparecer, querer ser isso e aquilo. Não, mas a nossa autoestima. Porque quando não se tem autoestima, é onde que muitas vezes as criaturas tombam, quer na depressão, tristeza, amargura, porque se acham, né, ser sem valor. Não, para Deus todos nós temos valor. Para Deus todos nós temos a nossa missão a cumprir, né? Seja de uma forma ou de outra. Então, desde da criatura, desde as profissões, né? Aquela pessoa que varre a rua, aquela pessoa que recolhe o lixo, aquela pessoa, né, que está lá nas fábricas limpando o banheiro, fazendo isso e aquilo, né? Os mais simples serviços têm o seu valor, porque se não fosse eles, como seria as nossas ruas, a nossa cidade? Então nós temos que valorizar sim a pessoa, né? E eles têm que se sentir valorosos,
porque tudo é profissão e toda profissão tem o seu valor, a sua significância. Ninguém pode dizer, porque a minha profissão é isso e aquilo. Não. Aquele que varre a rua, aquele que limpa os banheiros das indústrias, é tão valoroso o seu serviço quanto aquele que está lá no escritório, na frente do computador. É tão valoroso como aquele que está lá no CNC, qualquer outra atividade, né? Porque todos têm a sua importância. Tudo. Então é isto que nós temos que alertarmos, né? Valorizar a vida. Porque quando nós valorizamos a vida, nós valorizamos a nossa própria pessoa, que é muito importante. E daí as trevas não podem chegar com as suas sugestões negativas, porque nós temos o nosso valor, a nossa autoestima. Reconhecemos a nossa pequenez, sim, né? Reconhecemos, somos criaturas pequenas, ainda precisamos aprender muito, ainda precisamos andar muito, somos pecadores, sim, né? Ninguém pode dizer, não, todos temos os nossos defeitos, tá? Mas estamos corrigindo os defeitos. E não é porque nós temos o defeito que nós vamos deixar de trabalhar no bem. Não é porque temos defeitos que nós não vamos ter autoestima. Temos que ter essa autoestima, sim, né? Esse valor, sabendo que somos filhos de Deus. Né? Então, é muito importante a gente analisar isso aí, porque as trevas, como diz, né? Eles têm o poder, eles têm as artimanhas, e eles chegam de mansinho, como esse espírito que derrubou o grande trabalhador. Então o gênio das trevas, o maior, né, ele foi dando a sugestão. E o outro sugeria-se de uma forma, de outra, mas que para o gênio das trevas era errada a forma dele, porque ele ia libertar, né, ajudar mais ainda o trabalhador valoroso. Então o que ele fez? Tirou a autoestima, né? Porque então fez com que ele se sentisse pequeno, insignificante, e ele aceitou a sugestão. Aceitou, e foi onde ele caiu, onde tombou. Né? Então, por isso que nós não devemos aceitar essas sugestões. Quando vem esses pensamentos, né, relâmpagos, e que a gente sente que não é nosso, e que é um pensamento ruim, banimos logo. Vamos banir logo esse pensamento. Né? Fazer uma prece. A prece é muito importante, porque ela irradia a luz, e a luz afugenta as trevas. Então é isso aí, não ceder nunca. A gente sabe que eles têm o poder e que eles chegam de mansinho, eles têm as artimanhas deles, porque eles sondam primeiro os nossos passos. Eles não chegam assim, né, de chofre. Eles vêm rondando o nosso dia a dia, desde a primeira hora, quando nós levantamos, do decorrer do dia, o que fizemos, o que pensamos, o que falamos, eles ficam sondando. Vê os nossos costumes, os nossos hábitos, e eles sondam o ponto fraco. E aonde tiver o ponto fraco e eles quiserem nos derrubar, eles vão chegar, vão mexer naquele ponto fraco. Né? Então, é importante que a pessoa sempre esteja alerta. E Jesus sabia disso. Jesus sabia disso. Tanto é que essa história, que narrada pelo espírito Neio Lúcio, o Neio Lúcio foi um discípulo de Jesus também. Né? E ele, né, contou essa história narrada por o próprio Jesus. Né? Que o espírito do mal quis derrubar e derrubou o valoroso trabalhador. Então é o poder que eles têm. Eles têm poder. Agora nós temos que ter sempre esta confiança. Nenhum poder trevoso é maior que o poder de Jesus. Então quando nós temos Jesus no coração, agimos com Jesus, não temos que temer as trevas, de jeito nenhum. Não tememos, não, porque
sabemos que Jesus é maior, né? Jesus é sol, Jesus é luz, o espírito do mal é treva. E quem gosta de estar nas trevas? Gostamos de ficar um pouquinho no escuro para dormir, né? Que é bom. Tem muita gente que não dorme no escuro, lâmpadas acesas ainda, né? Eu, por exemplo, já não gosto. Até de dia, quando eu vou deitar, às vezes, fecho toda a janela porque eu gosto mais obscuro para dormir. Agora, ficar nas trevas, não, né? Então, ninguém gosta de estar nas trevas. E se nós não gostamos das trevas, buscamos a luz, né? Então, buscamos Jesus. As boas ações, as boas obras, sempre, né? As boas leituras. Por que vamos ficar muitas vezes tempo ali folheando revistas pornográficas, leiturinhas que não dizem nada de respeito, quando tem tantos livros, tantas obras maravilhosas que esclarece, que ilumina, que fortalece, né? Vamos fazer isso. Por que ficar às vezes muito tempo, perder horas diante de uma televisão ali com filmes e coisas violentas e guerras e tantas coisas banais, né? Quando podemos assistir um programa melhor, que hoje está tão difícil na televisão, um programa bom, né? Mas se busca aqui e ali, né? E assiste. E quando não, vamos ler, né? Ou então dar uma passeada, uma caminhada na rua, olhar a natureza, como é belo. A gente levantar, né? Olhar a natureza, sentir a beleza da manhã, daquele arzinho fresco durante a manhã, o nascer do sol, tudo, olhar que nem agora, que já estamos chegando à estação das flores, olhar a beleza das flores, sentir o aroma das flores, o cantar dos pássaros, tudo isso faz com que a pessoa se eleve, né? E não fica ali acabrunhado pensando, meu Deus, mas às vezes tem sonho ruim e passa o dia ali acabrunhado porque, mas eu tive um sonho tão ruim, porque eu tive isso, porque eu tive... Nada disso. A prece, faz uma prece, levanta o astral, que então não dá chance para que o espírito trevoso, que muitas vezes provocou aquele sonho ruim, que ele se aproveite daquela oportunidade. Não dá chance para ele, né? Levantar o astral, levantar o ânimo e seguir em frente. De ânimo forte, porque somos filhos de Deus. E Deus não criou ninguém para viver na lama, né? Deus não criou ninguém. O único que ele criou na lama, que vive na lama, são os vermes. E mesmo assim eles têm seu valor. Certa ocasião, quando Chico Xavier estava recebendo elogio de alguém lá, pessoa, e elogiando ele, e ele era tão humilde assim que, então ele quis se diminuir, né? Ele disse, meu irmão, não, eu não mereço todo esse elogio, eu não passo de um verme. O mentor dele apareceu para ele, Chico, não insulte os vermes, porque eles também têm seu valor, né? Então, vê como é que é as coisas. Tudo tem seu valor na obra de Deus. Tudo. Se o pequeno verme que está lá na lama, né, ele tem o seu valor. O pequeno inseto tem o seu valor. Por que nós não temos o nosso valor? Né? Que diria aquelas abelhinhas tão minúsculas, né, aqueles mirinzinho que faz um mel também tão saboroso. Se ela se olhasse aquelas abelhas normais, aquelas mais grandes, né, fabricando mel, e elas se sentissem diminuídas, abandonasse o ninho. Não, elas lá, a grande está lá fabricando o seu mel, elas também, pequenas, mas contribuindo com o seu trabalho. Tudo isso é valor da vida, tudo, né? A vida é muito importante. Se nós analisarmos desde os minúsculos insetos, até o mais alto, mais grande dos animais, até o ser humano, nós vamos admirar muito mais essa obra da criação. E vamos ter muito mais valor, dar mais valor à nossa vida. Aproveitar
a vida, né? E aproveitar a vida não é como muitas pessoas falam, mas eu vou aproveitar minha vida. Porque eu passeio, porque eu bebo, porque eu jogo, porque eu faço isso, porque eu faço aquilo, né? Porque eu estou aproveitando. Não é só isso, aproveitar a vida. É bom ter o seu lazer, passear, quem pode passear, mas aproveitar a vida é fazer o bem, né? É ter aquela autoestima, é se valorizar, né? Se valorizar. Porque a pessoa que não se dá valor, ele se joga na sarjeta. E se hoje nós vimos tanta gente na rua, dormindo ao relento, mendigando para cá e para lá, são pessoas que não se deram devido valor, que não se deram, né, a autoestima. Muitas vezes começaram justamente pela armadilha das trevas, no pequeno aperitivo, no pequeno cigarrinho. E ali foi indo, partiram para maconha, partiram para outras drogas mais fortes, né? E do pequeno aperitivo virou um alcoólatra e tudo isso aí. Porque não se deram o devido valor. Então, valorizar a vida é muito importante. E valorizar a vida não é só valorizar a nossa vida como ser humano. A vida, todo ao nosso redor. Tudo tem vida, né? Os pássaros têm vida. A própria árvore tem vida, né? Francisco de Assis, ele ia apanhar uma laranja para se alimentar, para comer a laranja. Ele pedia licença à laranjeira. Me dá licença, minha irmã, quero pegar teu fruto, né? Ver a educação, o valor da vida, ele conhecia, tudo tinha vida, né? Então, certa vez falaram com ele, por que ele fazia? Porque eu estou pegando o filho dela, né? A laranja é o filho da laranjeira, né? Então é valor, isso ali. E são coisas tão simples, né? Mas é da simplicidade que vem a grandeza, né? Como Chico Xavier era simples, como Francisco de Assis era simples. Mas vamos ver o valor desses espíritos hoje, a grandiosidade. E é isso aí. Então não vamos querer subir num pedestal e dizer, eu sou tal. Mas também não vamos descer lá naquela condição, eu não sou ninguém. Não. Cada um no seu lugar. Cada um com as suas obras, né? E dando o seu devido valor. Que diria do agricultor que está lá trabalhando com a sua enxada, com o seu aradozinho simples, se ele olhasse ao lado o grande fazendeiro, com as suas máquinas, suas colheitadeiras sofisticadas, e ele, né, lá no cabo da enxada, se ele abandonasse, mas não, ele tem seu valor, ele está plantando, está colhendo, braçal, ele não pode ter uma máquina, tem uma enxada, né? Então, isso ali. Mas tudo é na obra de Deus. Tudo tem seu valor. Então, vamos analisar isto para que nós também tenhamos o nosso valor. Porque as trevas têm seu poder, mas nunca esquecendo que o poder de Deus é muito maior. O poder de Jesus é muito maior. E quando nós estamos com o maior, não vamos temer o menor, né? Então, como sempre, encerrando com o nosso modesto poema, hoje é para os estressados. Tem alguém estressado aí? Você que vive se queixando de estressado, anda triste, amargurado, sem vontade de viver, às vezes receoso, sentindo medo, experimente levantar cedo e observe o sol nascer. O sol que faz a sua rotina todos os dias, traz luz, traz energias, também traz calor. Sinta do sol
esta energia que te traz paz e harmonia, e sentirás grande prazer. Verás como é bela a natureza, manda embora a tristeza, sentirás alegria de viver. O sol, essa estrela tão linda, dotada de luz e calor, nos fala em silêncio todos os dias do poder do Criador, que nos colocou nesta natureza, dotada de toda beleza, para vivermos uma vida de amor. Contemple toda esta beleza, mande embora a tristeza e na vida dê valor. Da queixa vem o desânimo, do desânimo a depressão. Daí uma grande tristeza envolve o coração, e as pessoas deprimidas passam horas aturdidas, pensam não ter mais salvação. São longos os dias seus, esquece até de Deus e não faz uma oração. Por isso, minha amiga, meu amigo, você que se queixa de estressado, vive triste e amargurado, sentindo aperto no coração, haja em tua própria defesa, manda embora essa tristeza e faça a Deus uma oração, e sentirás muita alegria e verás que uma grande energia virá em tua proteção. E que essa energia divina venha em proteção de todos. Eu agradeço pela atenção de todos, e falando em energia, eu vou sair daqui estufado de energia, porque esse carinho de vocês é uma energia que vem, né? Só quem está aqui, né? Tu que também faz uma palestra muito linda, sabe quanto é importante essa energia deles, né? Então, que Jesus abençoe a todos, e vamos então aos passes, a nossa prece. Todos se concentrem agora, mentalizem a energia que gostariam de receber. É uma energia curadora, pacificadora, tranquilizadora, uma energia de ânimo, de fé e de esperança. Jesus, querido Mestre, amoroso Senhor, estamos aqui neste momento, mais uma vez te louvando e te agradecendo, batendo a tua porta divina e pedindo pelos nossos irmãos mais necessitados e sofredores. Derrama, Senhor, a tua misericórdia sobre todos, guarde todos na sua paz, levanta aqueles decaídos, aqueles deprimidos, tristes e amargurados. Manda, Senhor, uma luz de energia que dê alegria, que dê paz, que eles sintam a vontade de viver. Senhor, abençoa os nossos irmãos também desencarnados, que vivem nas trevas, que vivem sofrendo, que vivem padecendo. Olhai por eles, amoroso Senhor. Pai, nós te agradecemos e te louvamos, e que tuas bênçãos desça sobre esta plateia que está aqui diante de nós, que derrame muita energia, muita luz, que todos possam sair daqui levando muita alegria em seus corações, levando paz e harmonia, e que o Senhor acompanhe todos os dias teus irmãos e guarde na sua paz, hoje e todo sempre, e que assim seja. Então, muito obrigado pela atenção de todos, vão na paz de Deus e que tenham uma ótima semana.